Hoje, a gente vai dar uma olhada na inteligência artificial, mas por um ângulo um pouco diferente, o da psicologia. A ideia aqui não é focar só no código, nos circuitos, mas sim explorar a IA como se a gente estivesse tentando entender uma mente, sabe? Desvendar o que realmente se passa dentro dessas criações sintéticas. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai se basear nas ideias centrais do livro do Tony Prescott. O objetivo é bem claro: entender como essa busca por criar mentes artificiais acaba funcionando como um espelho que revela os segredos da nossa própria inteligência. E tudo começa, claro, com aquela pergunta que moveu décadas de pesquisa e que vai ser o nosso fio condutor. Será que uma máquina pode, de fato, pensar como um ser humano? Ou ela está só executando uma simulação incrivelmente convincente? Então, para começar, vamos entender o que é essa tal de psicologia da IA. Não se trata só de programação e de hardware, não. É, na verdade, uma investigação sobre a própria natureza da inteligência e sobre o desafio gigantesco que é tentar construir isso do zero. E aqui está o ponto central. É uma via de mão dupla. A gente constrói a IA se inspirando em como as nossas mentes parecem funcionar. E ao fazer isso, a própria IA se torna uma ferramenta superpoderosa que nos ajuda a questionar e entender o que significa, o que significa ser humano. Isso nos leva a um desafio fundamental. Afinal de contas, o que é inteligência? O mais curioso é que à medida que as máquinas ficam melhores em tarefas que antes eram só nossas, dos humanos, parece que a gente mesmo muda os critérios do que é ser inteligente de verdade. O marco clássico para isso é, claro, o teste de Turing. A ideia é bem simples. Se uma máquina consegue conversar com um juiz humano e convencer essa pessoa de que ela também é humana, então, para todos os efeitos, ela passou no teste. É o famoso jogo da imitação. Mas será que passar no teste é o suficiente? O filósofo John Searle diria que não. E ele propôs o famoso experimento do quarto chinês. Imagina uma pessoa trancada num quarto, seguindo um livro de regras para manipular símbolos em chinês, uma língua que ela não entende. Para quem está do lado de fora, parece que ela fala chinês. Mas lá dentro não existe compreensão real. É só manipulação de símbolos. Será que a IA não estaria fazendo a mesma coisa? Essa crítica nos força a pensar. Será que a gente está procurando por uma única super habilidade de inteligência? Ou a mente é mais como uma caixa de ferramentas, sabe? Com diferentes tipos de inteligência para diferentes tarefas. Olha só, este slide mostra bem essas duas formas de enxergar a coisa. De um lado tem a teoria do fator G, que diz que existe uma inteligência geral, tipo um motor central que move todas as nossas outras habilidades. Do outro lado tem a visão de múltiplas inteligências, que propõe que a gente é um conjunto de habilidades diferentes que se sobrepõem sem ter um núcleo único. A forma como a gente encara isso muda completamente o jeito de tentar construir uma IA. Certo. Agora vamos sair um pouco do software para olhar para o hardware. Como é que a máquina física que gera o pensamento, o nosso cérebro, se compara com os computadores? A diferença é absurda. Pensa só, os nossos neurônios são lentos, biológicos, e se comunicam com um verdadeiro coquetel elétrico e químico. Já os transistores são incrivelmente rápidos, feitos de silício e totalmente digitais. São duas abordagens radicalmente diferentes para processar informação. Mas a mágica não está só nos componentes, e sim na arquitetura. O cérebro não é uma massa disforme de neurônios, de jeito nenhum. É um sistema altamente organizado, com regiões especializadas para tarefas diferentes e camadas complexas que evoluíram ao longo de milhões de anos para nos permitir pensar. E essa arquitetura segue uns princípios-chave. Por exemplo, a modularidade, que é quando diferentes partes do cérebro se especializam em coisas como visão ou linguagem. Ou o sistema de camadas, que permite desde reações super rápidas e instintivas até aquele planejamento complexo de longo prazo. É essa organização que cria uma mente coerente. Ok, já vimos o hardware. Agora vamos mergulhar no software, os algoritmos e os processos fundamentais que tanto nós quanto a IA usamos para pensar e para resolver problemas. Um dos blocos de construção mais antigos disso tudo é a lógica. O raciocínio dedutivo, como nesse silogismo clássico, permite criar um conhecimento novo a partir de fatos que já existem, e com certeza absoluta. Essa é a base da matemática e dos primeiros sistemas de IA. Só que o mundo real raramente é tão lógico e certinho assim, né? A maior parte da inteligência, tanto a nossa quanto da IA, envolve um processo fundamental chamado busca. É basicamente encontrar o melhor caminho num oceano de possibilidades. E isso aqui ilustra perfeitamente o tamanho do desafio.
Num jogo como o xadrez, o número de caminhos possíveis cresce de forma exponencial. É o que chamam de explosão combinatória. Simplesmente não dá para testar todas as opções. É impossível. Então, como a IA lida com isso? Muitas vezes, ela usa uma estratégia chamada escalada da colina. Imagina que se está numa paisagem com neblina, tentando achar o pico mais alto. A pessoa simplesmente sobe na direção que parece mais íngreme. Qual é o problema? Dá para acabar no topo de uma colina menor, um ótimo local, sem nem saber que o pico mais alto de todos, o ótimo global, estava logo ali do lado. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. Ao tentar construir mentes artificiais, a gente acaba batendo de frente com as questões mais profundas sobre o que afinal significa ser humano. Como o próprio Prescott resume, essa jornada pela IA é, no fundo, uma jornada de autodescoberta. Cada sucesso, cada fracasso na tentativa de criar inteligência acaba nos ensinando algo novo sobre nós mesmos. E para fechar, fica uma pergunta bem provocadora do pensador Hans Moravec. Se a gente pudesse trocar nossos neurônios por chips de silício, um por um, sem perder nenhuma função, em que ponto exatamente a gente deixaria de ser humano? O que nos define? É a matéria de que somos feitos ou são os padrões de pensamento que essa matéria produz? É uma questão que vai muito além da tecnologia e toca o centro da nossa identidade.